Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade à nossa série de videoaulas Segredos do Linux. Uma série com várias dicas de programação e utilização do sistema Linux Ubuntu. Hoje nós vamos ver o conceito de Here Documents. Tá? Antes de entrar no conceito de Here Documents, a gente precisa retomar um pouco o conceito de variáveis e atribuições de variáveis. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de Rodolfo. Tá? Uma variável qualquer. E essa variável vai receber um nome. Vou colocar aqui Rodolfo Dirac. Ok? Se eu der o echo nessa variável, vai aparecer Rodolfo Dirac. Ok? Ou seja, esse valor que eu atribuí à variável. Mas eu posso também fazer essa atribuição da seguinte maneira, utilizando este sinal aqui, dólar e parênteses. Esse dólar parênteses aqui, ele serve para atribuir a saída de um comando para uma variável. Então aqui dentro você pode colocar um comando, eu vou colocar o comando echo Rodolfo Dirac 2. Então eu coloquei echo Rodolfo Dirac 2. Então a saída desse comando vai ser atribuída à variável Rodolfo. Se eu ver aqui e colocar echo dólar Rodolfo, vai aparecer Rodolfo Dirac 2. Então, primeiro, o que aconteceu? O comando echo mostrou, o comando echo exibiu a mensagem Rodolfo Dirac 2, só que essa mensagem não foi exibida na tela. Ela foi direcionada como valor para essa variável Rodolfo. Ok? E isso serve para fazer a atribuição de um comando para uma variável. Agora vamos entrar no conceito de Here Documents. Tá? O conceito de Here Documents a gente pode utilizar com um outro comando do Linux, que é o comando cat. Tá? Esse comando ele serve para exibir um arquivo, para exibir o conteúdo de um arquivo. Aqui eu dei um ls para mostrar essa pasta aqui. Tá? Essa pasta, eu tenho uma pasta de testes aqui. Tá? Eu estou dentro da pasta de testes, ela tem alguns arquivos. Um arquivo chamado patfile e duas outras pastas. Tá? Eu vou remover tudo que tiver nessa pasta para a gente trabalhar. Agora a pasta está vazia, tá? E eu vou criar um arquivo utilizando o comando echo. Chamar de arquivo texto qualquer. Tá? Vou utilizar maior que para direcionar essa saída para um nome de um arquivo que eu vou chamar de arquivo.txt. Então, o que é esse sinal aqui? Esse sinal, ele diz o seguinte: direcione a saída desse comando para arquivo.txt. Se o arquivo.txt não existe, ou seja, não está na pasta, ele vai criar um novo arquivo, chamado de arquivo.txt, e direcionar esse comando aqui, a saída desse comando. Então, o echo ele vai exibir essa mensagem, arquivo de texto qualquer, e direcionar essa saída para arc.txt. Agora eu dou um ls nessa pasta, está lá o meu arquivo arc.txt. Se eu dar um cat em arc.txt, está lá arquivo de texto qualquer. Ok? Tá. E é onde fica o conceito de Here Documents. A gente pode utilizar o comando cat da seguinte maneira. A gente vai criar um Here Document com a seguinte sintaxe. Esse comando cat ele serve para exibir arquivos, o conteúdo de um arquivo. Mas eu não preciso direcionar para ele um arquivo que já existe. Eu posso direcionar para ele um Here Document. Então esse sinal aqui significa direcione para o comando cat o Here Document que eu vou criar aqui. Esse OF é um sinal
para dizer que quando eu digitar EOF na tela, é para fechar o arquivo. Então venho aqui, EOF, vou colocar linha 1. Tá? Esse comando aqui de maior que significa que ele está esperando que eu feche esse arquivo HereDocument. Eu posso colocar quantas linhas eu quiser. Vou colocar linha 2 e aqui linha 3. Enquanto eu não digitar EOF, ele não vai fechar o arquivo. Tá? Isso aqui é como um delimitador, ou seja, serve para dizer, olha, aqui começa o arquivo e aqui finaliza o arquivo. Então esse arquivo tem essas 3 linhas, aqui começa, aqui termina. Se eu apertar Enter, ele exibiu para mim o conteúdo do meu HereDocument. Ok? Se eu der um ls, nada foi criado. Esse arquivo arc.txt já existia. Eu posso também atribuir esse conteúdo desse HereDocument a uma variável, utilizando o dólar e os parênteses. Tá? Eu vou criar uma variável chamada de arquivo e vou fazer essa atribuição. Aqui dentro eu ponho o comando cat e vou criar o meu HereDocument. Utilizo EOF. Utilizo EOF. Tá? E aqui ele vai esperar, por isso esse sinal de maior que, ele vai esperar que eu digite um arquivo, que eu digite as linhas de um arquivo. Eu vou colocar aqui linha 1, linha 2 e linha 3. E para dizer que o arquivo terminou, eu ponho EOF maiúsculo. Agora ele ainda está esperando algum comando, por quê? Está esperando um comando para que eu feche esse parêntese com outro parêntese. Então, aqui eu tenho uma variável, e aqui está dizendo, olha, atribua a saída desse comando, que vai ser as próprias linhas do arquivo, a variável arquivo. E esse fecha parênteses fecha o comando. Nada foi exibido na tela, mas se eu der um eco na variável arquivo, o que vai acontecer? Está aqui todas as linhas do meu arquivo HereDocument. Bom, Rodolfo, mas o que está acontecendo aqui é que está tudo na mesma linha. Se eu quiser que ela seja exibida da mesma forma que foi atribuída, eu ponho aspas duplas para proteger essa variável. Então ela vai ser exibida no mesmo formato que eu coloquei aqui no meu arquivo HereDocument. Qual é a utilidade desse HereDocument? A utilidade é quando você quer atribuir várias linhas para ou um arquivo ou para uma variável bastante complexa ou um arquivo de log. A gente pode colocar um exemplo. Vamos criar um arquivo de log aqui. Vou colocar EOF. Vou colocar nome do usuário. Aqui, por exemplo. Vou colocar Rodolfo. Sei lá, idade. 27 anos. E aqui dou um espaço, coloco texto qualquer. Vou colocar um texto qualquer aqui aleatório. Tá? E eu finalizo com EOF. Com End of File. Então o que ele fez? Ele exibiu esse texto aqui na tela. Eu poderia pegar isso, atribuir a uma variável e depois atribuir a um arquivo de registro exatamente nesse formato aqui. Nesse formato que eu coloquei no meu HereDocument. Também é útil para fazer uma atribuição a variáveis, né? Eu tenho uma variável que recebe várias linhas, então eu poderia utilizar isso também. No conceito de HereDocument, eu também posso utilizar variáveis dentro do HereDocument. Então aqui eu vou colocar um nome, que eu vou colocar só direct, seja uma variável chamada de nome. Eu vou colocar uma outra variável chamada de idade. Vou colocar aqui 27 anos. Tá? Então tem essas duas variáveis. Se eu der um eco em nome, está lá o meu nome. Se eu der um eco em idade, está lá a idade 27 anos. Ok? E eu posso utilizar isso dentro de um HereDocument. Eu posso colocar, por exemplo,
aqui, eu vou colocar meu nome é, dou uns 2 pontos, dólar, nome. Minha idade é, dólar, idade. Tá? Fecho o Here Document e ele exibiu aqui na tela para mim. Então ele pode utilizar essas variáveis dentro do Here Document. Eu posso inclusive utilizar, sei lá, eu quero exibir a data, por exemplo. Quero fazer algum comando. Exibir a data, eu ponho aqui $date, fecho o arquivo. E aí o que ele fez? Ele colocou dentro do Here Document a minha data. Tá? Eu vou só refazer esse exemplo aqui no final para ficar mais claro. Então, colocar a data de hoje. Tá? E aqui eu coloco esse comando. A gente já sabe que o comando date vai ser executado dentro desse parêntese e ele vai substituir, né, esse dólar parênteses pelo valor que vai ser a saída do comando. Fecho aqui. Então ele exibiu a data de hoje. É isso aqui. Eu poderia atribuir para uma variável, para um arquivo, etc. Bom, essa é a dica de agora. Você pode testar e brincar aí com o Here Document na sua máquina, no seu terminal. E vamos seguindo para mais dicas sobre o Linux. Tá? Até a próxima.